Às vezes a gente pensa que um término é o fim, né? Mas a vida mostra que pode ser só um começo diferente. Nem toda relação é fácil. Tem aquelas que desafiam, que fazem a gente questionar, crescer e até duvidar da gente mesma. Tem horas que a gente precisa se afastar, se perder, para depois conseguir se encontrar de novo, com a gente mesmo, com o outro, com o que realmente importa. Recomeçar não é fácil, exige coragem, mas é nessa coragem que a gente descobre uma força que nem sabia que tinha. E quando a vida dá uma segunda chance, a gente aprende que o amor também é sobre persistir, tentar de novo e construir algo melhor. No meio dessas viradas, a gente cresce, muda e encontra um novo jeito de seguir em frente. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem. Providencial. A gente precisava. Já começamos o papo porque é isso. A gente já leu o texto, a gente já ouviu o texto e pronto, a nossa convidada já se identificou. Porque a gente vai passar por toda a história dela, porque eu tô curiosa, eu tenho certeza que vocês também querem ouvir. Mas ela teve uma questão que eu falei, legal não é legal, mas foi curiosa. Porque ela terminou um relacionamento quando ela tava grávida, a filha nasceu e depois de quase 2 anos, eles reataram e estão juntos até hoje. Então ela falou que foi exatamente isso que aconteceu com o relacionamento dela e até inclusive esse lance tipo, de julgamento, né? Mas pô, o cara te largou grávida, você vai voltar com ele? Enfim, isso tudo calma. Quem tá aqui com a gente hoje é a cantora Li Martins. Que honra, Já começamos com obrigada. spoiler, né, Li? Já começamos o episódio falando. Isso. Coisa boa a gente tem que falar mesmo, né? Tem, óbvio que Vamos tem. compartilhar. Eu vou chegar aí, nesse término, nesse momento, nessa fase. Reconciliação de vocês. Uma coisa que eu pensei muito foi isso, né? Tipo, o julgamento, como é que fica, assim? Porque você termina com uma pessoa, como é que foi o término? Depois pra você voltar, querendo ou não, tem a opinião dos outros. Enfim, vamos chegar lá. Mas antes, eu vou lá pra trás, porque eu não tenho como botar você aqui no meu podcast, a gente não fala de Ruge. Inclusive, né? Que Então, não tem como, faz parte de mim. Pelo amor de Deus, gente, que febre foi essa? E como você estava me contando antes, que você é de uma cidadezinha do interior do Paraná. Como é que você saiu? Muito Como é o nome da interior, cidade? assim. Li? Rolândia. Rolândia. Como Eu é que nasci você em sai? Sertanópolis, uma cidade menor ainda. E aí depois eu fui para uma cidade um pouco maior, Tá, Rolândia. metrópole. E meu pai trabalhava em Londrina, minha avó morava, minha batiã, né, morava em Londrina. Então a gente ficava muito por ali, Sertanópolis, Cambé, Ibiporã, tudo ali em volta, né, de Londrina, assim, onde eu fazia as minhas apresentaçõezinhas e tudo mais. Mas é engraçado porque nunca passou pela minha cabeça ser cantora. Mas as suas apresentações, o quê? De música? Então você já você tinha esse Mas gosto, era um prazer. Mas começaram a me convidar. Como? Porque eu cantava no coral da Tá. escola e cantava em karaokê. A minha avó era japonesa, né? Do Japão mesmo. Então, eles tinham muito essa cultura, né? De participar de karaokê, de concursos de karaokê. É quase que um esporte para eles, assim, né? Então, tem competição na cidade, tem estadual, aí tem o Brasileirão. Então, eu gostava dessa coisa de participar dos concursos de karaokê, cantando música japonesa. Então, era para mim uma diversão. Na escola, começaram a me convidar para fazer alguns solos no coral da escola. Eu estudava num colégio católico. Então, eu participava do coral da escola, mas era meio que o coral da igreja. Então, quando tinha quermesse e tal, aí tinha apresentação de alguma coisa da igreja, acabava que eu estava lá também, mesmo não sendo católica e tudo. E acabei meio que abraçando a igreja católica também como uma parte da família ali, porque meu pai era adventista do Sim. sétimo dia e a minha mãe era de uma religião chamada Tenrikyo. Então eu fico passeando um pouco ali entre esses mundos todos, né? E aí começaram a me chamar para fazer serenatas, aí começaram a me chamar para cantar em cerimônia de casamento, aí começaram a me chamar para cantar em formaturas, e nessas começaram a surgir convites. Eu ainda era menor de idade, então eu só podia fazer realmente participações.
pontuais de ir lá cantar uma música X ou Y que a noiva queria, né, ou que era homenagem para alguém especificamente, então eram apresentações pontuais, assim. Até que na adolescência eu comecei a trabalhar com música mesmo, começaram a me chamar para fazer cerimônias que aconteciam ainda durante o dia, antes das 10 horas da noite eu ainda podia participar, porque eu era menor de idade, mas com a minha mãe me acompanhando eu podia trabalhar. E comecei a trabalhar com música despretensiosamente. Gente, então foram as pessoas que foram te levando pra isso, não era nenhum sonho seu, mas Não. era prazeroso, você gostava? Era uma diversão, pra mim era Tá, uma era um diversão, hobby. não era uma coisa que eu pensava: "Ai, nossa, o sonho da minha vida, eu compunha, eu tinha uma ideia de que artista eu queria ser e tudo". Não tinha uma referência, uma inspiração, E isso tudo no Paraná? isso tudo no Paraná. Aí a sua vinda pra São Paulo foi por causa do Ruge, não, aí você veio antes pra cá? Não, isso. Aí na adolescência, conforme os trabalhos começaram a surgir, eu precisava estudar, às vezes, as músicas daquelas Tá. cantoras que me pediam, né. E aí eu me lembro que na época do Titanic, aquela voz me chamou muita atenção, eu fui pesquisar, conheci Celine Dion, aí por conta da Celine, eu queria consumir tudo que era dela, então tinha o DVD Divas Live, que era de 1998, que tinha Mariah Carey, tinha Shania Twain, todas as outras divas também que bombavam, né, nessa época. E aí eu fui conhecendo todas essas outras divas e entrando nesse universo, né, das divas internacionais e via as participações delas, né, nesses grandes shows em teatros, e comecei a achar aquilo tudo muito legal, né. Falei: "Nossa, então quer dizer que dá para viver disso, né". Mas eu achava algo muito distante, porque eu escutava elas cantando, eu falava: "Gente, isso é uma coisa sobre-humana, né, nunca que eu seria capaz de cantar como elas". E aí chegou aquela fase da geração pop, né, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, enfim, as boy bands, girl bands e tal. E aí eu vi uma coisa um pouco mais próxima da realidade pra mim. Falei: "Ah, ok, isso eu sou capaz de cantar. Eu acho que cantar assim, eu acho que eu consigo". E foi onde eu comecei a tentar, criar algo mais teen, Sim. né, mais condizente com a minha idade também, né, e até a pensar numa possibilidade de talvez ter uma carreira paralela, porque minha primeira opção era medicina. Mas você chegou a estudar não, a cursar não? Não, eu só fazia, estudava num colégio, eu lembro que quando eu estava com 14 para 15 anos, eu falei para meu pai, eu falei: "Ah, eu não quero festa de 15 anos, pai, eu quero estudar só no colégio tal, porque é o que tinha maior índice de aprovação Você tinha essa em". preocupação já? Tinha, aham. Eu falei Gente. Desculpa ali. imagina. Eh, Falei: "Pai, eu quero estudar nesse colégio, porque eu sei que ele é o que tem maior índice de aprovação na UEL", que eu queria prestar UEL, Sim, né, eu queria fazer medicina na a UEL de ou Londrina. na Federal. Então a única coisa era isso, assim, eu tinha que me dedicar muito aos estudos, então a música ela vinha sempre num segundo plano. Até que chegou um momento que, o trabalho começou a atrapalhar um pouco, porque a gente tinha, uma carga horária nesse colégio muito grande, né, eu estudava de manhã e à tarde, e de sábado a gente fazia as provas. Então, eu cantava às vezes No de sexta, sábado. então às vezes no sábado de manhã eu dormia às vezes na prova, porque eu estava virada. E aí eu comecei a ver que meu rendimento estava caindo, né, e eu sempre fui muito consciente, assim, né, meu pai sempre, eh, foi aquela pessoa que conscientizou muito a gente, assim, do que era, o valor do dinheiro, então eu via o quanto meu pai estava se matando para pagar a mensalidade daquele colégio para mim, fazendo plantão, virando noite, trabalhando isso para psiquiátrico, IML, não sei o quê, e trabalhando em vários hospitais e tudo, praticamente virando noites, né, trabalhando para poder me dar aquilo que eu tinha pedido, Sim. né.
E aí eu comecei a repensar se eu estava fazendo por merecer e se era justo com ele, porque eu comecei a atender pro lado de: "Putz, eu acho que eu quero tentar a música". Eu tô vendo que as portas estão se abrindo, que as oportunidades estão surgindo, e diferente da medicina que sempre vai estar lá, né, todo ano tem vestibular e a faculdade vai estar lá sempre, e eu tinha o exemplo da minha mãe ali também que foi fazer arquitetura depois de ter os 3 filhos, depois de já ter tido uma formação também, porque ela já tinha se formado em pedagogia, então eu olhava para minha mãe e falava: "Poxa, eu não vou abrir mão do sonho, né, mas é Posso aproveitar o adiar momento". talvez um Eu pouco. vou aproveitar o momento, porque algumas oportunidades elas são únicas, né. E ok para os seus pais isso? Ok, eles super abraçaram a ideia, que foi aí onde a gente abandonou tudo no Paraná e fomos embora para o Rio de Janeiro para tentar a minha carreira lá. Abandonamos Tudo, todos, mas todos. todos? Inclusive seu pai, sua mãe eles foram junto com você? Sim, abriram mão de tudo, meu pai abandonou os trabalhos, os empregos todos que ele tinha. Eu saí do colégio que eu estudava, fui terminar o terceiro colegial numa escola pública, só para concluir mesmo. Sim. E meu pai vendeu tudo que a gente tinha no Paraná para a gente se mudar para o Rio de Janeiro. E com 2 meses, mais ou menos, que a gente estava morando no Rio, ainda não tinha nem instalado o telefone, ainda não tinha televisão, a gente ainda estava se ajeitando, meu pai ainda estava procurando emprego, a gente estava bem perdido ainda, não tinha dado tempo de nada ainda, a gente tinha coisas em caixas ainda, para você ter ideia. E aí os vizinhos é que, sabendo da minha história, me avisaram que estavam aparecendo umas chamadas no SBT, falando que ia ter um concurso que chamava Popstars. Eu falava: "Mas o que que é, gente, isso, Popstars? Como é que eu faço para participar?". "Ah, não fala, só fala que se você quer ser uma popstar, para você ficar atento, para ficar ligado no SBT e não sei o que". Eu falei: "Então, gente, vai Sim, tô me ligada, tô ligada, vamos atualizando". ficar todo mundo ligado Vai me então. atualizando, me conta, me fala o que que eu tenho que fazer. E aí, no dia que anunciaram: "Ó, a partir de tal dia, vá até a agência do correio mais próxima de você e peça a sua ficha de inscrição". E aí eu lembro que eu cheguei nossa, até bati no microfone. Aí eu me lembro que eu fui até a agência mais próxima e a menina do correio ainda falou: "Nossa, você é a primeira pessoa que aparece, é a primeira ficha que eu tô entregando". Eu falei: "Nossa, tomara que me dê sorte, né". Aham. E E que não veio muitas outras, né. né. E aí eu me lembro que tiveram várias situações que me marcaram muito, assim, e que inclusive durante o concurso eles sempre me pediam para contar, essas histórias, porque eram, realmente coincidência, eu não acredito em coincidências, né, mas eram realmente histórias que marcavam muito, assim, né. Por exemplo, eu não tinha, 18 anos completos até a data que era solicitado no regulamento. E tinha No que ser maior de idade. regulamento é, Tinha que ser. no regulamento você tinha que ter 18 anos completos até dia 24 de março, e o meu aniversário era no dia 29. Era uma coisa de 5 dias ali, que teve uma previsão de chuva para o dia 20, porque o sambódromo era para acontecer no dia 24, a primeira etapa. Só que aí teve uma previsão de chuva, eles adiaram para uma semana, para a semana seguinte, que daria tempo de eu fazer 18 anos, porque eles precisavam de uma semana para mandar confeccionar capas de chuva para todas as candidatas. Então eu me lembro que quando eu cheguei e apresentei o meu RG, a menina olhou a data, falou: "Nossa, você fez aniversário ontem, parabéns". Porque foi no dia 30 de Sim. março, o sambódromo. "Você fez aniversário ontem, parabéns, boa sorte". E eu não fazia a menor ideia que realmente tinha sido uma alteração, né, que aconteceu ali por sorte Sim, mesmo, né. que não era pra ter sido. E aí eu me lembro que todas as vezes que eu passava
em alguma fase, eu tinha que esperar. Eu era a única. Sempre o pessoal entregava, olha, você passou para a próxima etapa. Ê! Já ia para o câmera para gravar a reação, não sei o quê. Eu sempre tinha. Você pode sentar ali e esperar Por um, quê? um Mas momento? esperar o quê? Eu não sabia. Me mandavam esperar e pediam o meu RG. E aí, depois, muitos anos depois, quando eu já estava no Ruge e tudo, que eu conheci a diretora do programa e tudo, ela falava que ela pedia o meu RG porque ela não acreditava que eu tinha 18 anos. Ela falava, essa menina falsificou esse documento. E todas as vezes eles pediam para uma pessoa diferente analisar o meu documento para ver se ele realmente era original. Meu Deus, quanto tempo durou o processo todo? Se eu não me engano, acho que foram 6 meses. Bastante. Você tem noção de quantas meninas tinham ali? Olha, os números que eu me lembro, assim, né, que foram o que passaram pra gente, né, é que houveram 30.000 inscritas. Para essa seleção do sambódromo, foram convocadas 6.000. Dessas 6.000, eles selecionaram 2.000. E depois dessa eliminatória, nós fomos para é como se fosse um workshop. Foram uma sequência de testes de canto, um dia era canto, outro dia era dança, outro dia era, acho que era em grupos, né? Que eles colocavam a gente em grupos para testar a gente em grupos. Aí para essa é que eu já me perco um pouco nos números. De 2.000, eu já não me lembro mais agora se caía já para 1.000 ou se caía para coisa de 600, aí já começava a cair Sim, consideravelmente, uma peneira assim. boa. E aí depois dessa fase, eu só me lembro que nós fomos em 35 meninas para um hotel resort no interior, que aí era um workshop mesmo, só com as finalistas, digamos. Eles já chamavam a gente de Em que finalistas. fase dessas você falou: "Caramba, eu posso, hein"? Ou desde o início? Não, Então, em que momento que você falou: "Gente", você chegou e falou: "Pessoal, acho que pode dar bom isso aqui, hein. demorou. Agora eu tô começando a confiar que isso aqui pode virar, hein". Para mim demorou bastante. Eu sempre fui muito insegura, e talvez acho que por conta da idade, né. Ali nós éramos meninas de 18 a 25 anos, e eu via muitas meninas cantando muito. Então eu me achava muito pequena, muito inexperiente, muito jovem, muito. Eu achava que eu não estava pronta, né, que eu não estava preparada para aquilo, mas eu estava vivendo a experiência e eu estava Sim, achando de qualquer aquilo forma muito aquilo ia te ensinar divertido. então, ia te ensinar alguma coisa aquilo ali, Pra né. pra mim aquilo, posso falar como eu estava encarando aquilo de verdade, assim? Pra mim estava sendo tipo: "Uau, eu tô num acampamento", Tá bom. porque meus pais nunca me deixaram participar, assim, sabe? Tinha na escola acampamento, viagem, excursão, e eu nunca ia, nunca participava. Meu pai sempre falava que não tinha dinheiro, ou a minha mãe falava que tinha medo porque era pra algum lugar muito longe, que ia pegar estrada, que era muito perigoso. Então era a primeira vez que eu estava, tipo, nossa, sem meus pais, com um monte de menina, tipo, da minha idade. Então eu estava curtindo muito como férias, assim, Tá. sabe? Tô curtindo férias, conhecendo gente Se nada der nova. certo já tá valendo a pena. Exato! Ok. Então era pra mim uma colônia de férias. Sim. Então eu estava só curtindo. E aí, quando passou, essa parte, aí o negócio começou a ficar tenso mesmo, foi quando a gente foi receber a resposta de quem seriam as 12 Tá. que iriam viajar para Punta del Este, para semifinal. Aí foi eu não tô numa colônia de férias. Tipo, agora eu preciso levar a sério mesmo, porque senão eu vou rodar. Sim. E e aí, eu ainda não sabia quem eram as outras. Então, como é vocês tiveram contato, assim, próximo antes da final, como é que era? Você chegou a conhecer as outras meninas, de repente, sei lá, em algum momento da seletiva ali, fala: "Nossa, gostei dela, gostei nossa, que engraçado, com tal eu já era amiga desde o início", não, vocês não se Eu acho que foi conheciam? nesse momento que a gente começou a ter mais contato mesmo, né. Mas é engraçado que com a Karen,
é uma coisa é engraçado que até hoje, assim, né, a gente tem muita afinidade. A Karen eu conheci num ponto de ônibus, quando a gente estava indo ainda para aquela etapa do pós-sambódromo, Tá, logo no comecinho. bem no comecinho. A gente se conheceu num ponto de ônibus e desde então, assim, a gente sempre se cruzava ou no banheiro, ou às vezes a gente acabava caindo no mesmo grupo, e a gente sempre se deu muito bem, assim. Então quando eu lembro que eu comemorei quando Viu eu que vi que estavam ela estava juntas. também, né, entre as 12. A Aline também era uma que eu não tinha tanta proximidade, mas era uma das meninas que eu torcia muito por ela. Eu achava ela muito talentosa, achava ela muito diferente, o timbre dela me chamava muita atenção. E eu sempre gostei de vozes mais graves, né, eu gostava muito de Toni Braxton, eu gostava muito, mas eu sabia que, né, pra mim era nunca que ia ser eu ia ser uma cantora que cantaria esse tipo de coisas. Então, eu olhava nela, eu via, assim, Toni Braxton, assim, sabe, eu falava: "Nossa, ela é muito Toni Braxton", mas eu achava ela, nossa, minha diva, assim. Então tinha essa afinidade com a Karen, tinha essa torcida por ela, assim. Eh, a Fantine também eu tive um pouco de contato, assim, em algumas etapas de dança, me chamava muita atenção ela dançando, né, eu sempre achei ela muito showwoman, assim, né, muito performática, ela tinha muita presença, eu sempre olhava para ela e via, assim, um mulherão, assim, sabe. Então elas eram 3 pessoas, assim, por exemplo, que eu tinha praticamente certeza que chegariam até o final. Sim. De resto, eu ficava sempre meio na dúvida, assim, não sabia. Eh, quando começaram a falar: "Ah, eu acho que vão fazer meio que umas Spice Girls". Falei: se for tipo meio Spice Girls", então aí eu via ali também a Kelina, era uma menina que também me chamava muita atenção, eu achava ela muito estilosa, e ela tinha essa coisa da rima, do rap e tal, e da brasilidade muito forte também, assim como a Karen, né, tinha a coisa do funk, do Rio de Janeiro, então eu achava que as 2 também ali eram muito fortes. Tinha uma menina também que chama Dani Mariuso, que ela tinha para mim um quê muito de Cristina Aguilera, o jeito dela cantar e ela tinha uma figura muito pop, assim, sabe, loirinha, do olho azul e tal, toda bonitinha, toda Barbiezinha, assim, sabe. Então, ela me lembrava muito Cristina Aguilera e a Baby Spice. Então, eu achava que ela também tinha grandes chances, assim, sabe. Então eram essas meninas, assim, E que dava pra ter um bom relacionamento todo mundo ou era um negócio meio faca na bota, assim, de concorrência? eu não sei se eu Dava pra serem amigas? Vocês tinham uma relação antes de chegar à final, de, né, fechar o grupo e tal, vocês tinham uma relação legal ou não? Vocês iam, faziam o que tinha que fazer e ninguém se falava fora Eu acho aquilo? que como eu estava muito nessa vibe de colônia de férias, cara, eu eu me dava bem com todo mundo, porque eu admirava todo mundo, era fã de todo mundo, então, tipo, eu acho que ninguém conseguia me ver muito como concorrente, eu acho que ninguém me dava muito ninguém Apostava apostava muito. muito também em mim, assim, sabe. Então eu acho que não tinha eu não sentia tanto Tá, essa concorrência, assim, sabe. Porque eu acho que nem eu acreditava tanto em mim, então ninguém também acreditava muito, sabe. sim. Não, as pessoas não te viam como uma ameaça ali dentro. Tá. Acho que era mais isso, assim, sabe. E aí quando fechou o grupo? E Eu não aí acreditava não. Eu demorei, assim, cair a ficha. Eu não sei, é engraçado que demorou pra cair a ficha pra mim, demorou bastante. agora assim, Ruge foi uma grande loucura, né. Em que momento que vocês falaram: "Gente, que isso aqui vai mudar a nossa vida"? E olha, eu acho que isso só aconteceu pra mim quando eu comecei a receber telefonemas de madrugada. Até então,
eu achava que eu estava dentro do reality. Eu acho que eu estava vivendo dentro de uma bolha. E aí, como é que ficou a relação de vocês? Isso, esse estrondo, vamos chamar assim, isso uniu vocês ou em algum momento deixou vocês meio estremecidos, tipo, gente, calma, ninguém tá sabendo né, lidar com isso aqui direito, e aí começou a ficar um negócio meio conturbado. Ou tipo, gente, a gente tá quebramos a banca, somos assim, um grupo que, Eu meu, acho que para cada vamos. uma a ficha caiu num momento. Para elas que eram mais velhas, eu acho que caiu bem mais rápido. E eu acho que eu fui a atrasadinha. Aquela que entendeu a piada bem depois. Sim. Então elas já estavam entendendo o rolê já muito antes, já estavam já bem mais ligeiras e sabendo lidar com tudo. E para mim, quando caiu a ficha, foi tipo, deu um choque, e eu acho que foi uma virada, assim, de 180 graus, assim. Eu de felicidade extrema, eu fui para uma revolta extrema. De tipo: "Não, como assim as pessoas estão me ligando de madrugada? Tá. Como assim as pessoas têm o meu número de celular? Como assim as pessoas acham que elas têm o direito de me ligar no meio da madrugada?" Eu me senti extremamente invadida, desrespeitada, assim, violaram para mim todas as regras de do que era permitido, assim, sabe, na minha E você cabeça. tinha algum tipo de apoio psicológico ou não? A gente tinha, uma psicóloga que acompanhou a gente desde o do reality, e no pós também durante um tempo. Não vou me lembrar agora, assim, durante quanto tempo, e eu conversava muito com ela sobre isso, porque eu tive um momento Justin Bieber, assim, que eu não queria falar com os fãs, eu evitava, eu botava óculos escuro, eu não tinha dias que eu não queria, eu falava: "Não, não quero que fiquem pegando em E mim". como isso era visto pelas outras integrantes? Tá, ela pirou, ela surtou, ela tá louca, mala, escrota, do mesmo jeito que o Justin foi muito julgado, muito atacado na época, né, acho que Britney também passou, né, muito por isso. Eu não soube mesmo lidar com quando caiu a ficha, eu não soube lidar com essa exposição extrema, e eu só queria ficar quieta no meu canto. Eu não queria ser incomodada, eu queria que as pessoas respeitassem o meu espaço, e eu não sabia como, eh, impor esse limite sem, parecer, hã, sem passar essa impressão. Não, e sem atrapalhar o trabalho, porque assim, bem ou Sim, mal, todo o sucesso que vocês tiveram era também por conta do público, né. com Então assim, certeza. artista depende muito do público, então eu acho que é uma eu acho que é um limite meio complicado de você pôr, né. Até hoje, digo, de qualquer artista hoje precisa do reconhecimento do público, né, da Sim, visibilidade, do reconhecimento. E aí como é que você faz? Fala: "Olha, não eu não ou quero". eu acho que no nosso caso, eu acho que a gente não passou pelo processo que a maioria dos artistas passam, que é o quê? Você constrói, Sim, né, você primeiro entende: quem sou eu enquanto artista? Qual é a minha identidade? Quem é o meu público? Qual é o meu som? Né, com quem eu quero conversar? E isso é uma construção, né, e isso vai acontecendo, você vai conquistando um público e esse público vai crescendo e você vai crescendo com esse público, você vai ficando eh, mais profissional e vai começando a ter uma postura mais profissional, vai aprendendo a separar o que é trabalho do que é intimidade, até onde você pode se abrir, porque até então também eu achava que os fãs eram, minha família, meus amigos, best friends e nã e de repente falei: "Não, sai daqui todo mundo, que tá acontecendo?", né, eu não teve essa
essa Foi repentino. a Sim. gente não foi preparada para isso, Tá. né. Então, eu acho que diferente um pouco das meninas que já tinham trabalhado um pouco, né, com música, já tinham, um pouco disso de ter um contato com fãs, com público, não fãs delas exatamente, mas, né, a Fantine já tinha trabalhado no Hopi Hari, a Karen já fazia backing vocal para alguns grupos de pagode, para alguns artistas, então, querendo ou não, estava ali nos bastidores e via um pouco como é que era com outros artistas. Eu estava vindo do interior do Paraná, eu não tinha a menor ideia do que era esse mundo, né. Então, de repente, eu estava ali, mas eu não estava nem no bastidor, eu estava lá na Na frente, na frente. linha de frente, né. Então eu não sabia nem o que acontecia nos bastidores, eu não sabia que existia uma equipe gigantesca tentando proteger a gente ali e ainda assim não conseguia. Né, a gente estava ali muito blindada, mas ainda assim, não era suficiente, porque o sucesso foi tão grande, que nem eles esperavam e nem eles tinham uma estrutura suficiente É isso. para conseguir proteger e conseguir, preparar a gente para tudo aquilo. Então, hoje eu entendo que foi muito difícil para a produtora, foi muito difícil para a gente, foi muito difícil para todo mundo, porque ninguém imaginava que o sucesso que o Ruge faria seria algo daquela dimensão. Porque em nenhum dos países onde foi feito o reality, o grupo que foi formado fez tanto sucesso como aqui. O Brasil foi o único país que teve um grupo que saiu desse reality que fez tanto sucesso como o Ruge. O Bros veio antes, depois ou foi junto? Foi um ano Foi depois. depois, Um porque ano o Bros também depois. veio arregaçando, né. O sucesso do Bros Veio também foi grande, ou foi veio, menor? mas eu pelo que eu vi, assim, né, de bastidores, ali da produtora, e inclusive até de contrato, o deles foi bem menor. Tá. O investimento foi menor, o nosso contrato era de 4 anos, o deles era de 2, com mais 2 renováveis. A gente gravou mais discos, eles pararam antes, eles tiveram uma carreira um pouco mais curta, digamos. Durante essa primeira fase do Ruge, porque depois vocês voltaram, né, mas durante essa primeira fase, o tempo todo teve ainda o apoio do programa, ou não? Vocês começaram a andar por conta própria? Não, o programa ele na verdade era como se fosse um Ídolos, Tá, lancei agora por conta lançou e agora própria. depois a gente não tinha mais nada com o programa acabava ali. Acabava com o lançamento do grupo, e dali a gente teve o apoio, assim, daí do Disney Channel, Tá. né, e a gente tinha o apoio do SBT, que depois a gente teve ainda um programa que chamava Ruge a História, inclusive hoje hoje o que o SBT tem o streaming, o Ruge a História tá lá no catálogo deles, eh, então a Disney também, por ter, esse envolvimento, eles tiveram uma parceria que durante o Popstars, eles tinham Mais Popstar. Que era como se fosse um conteúdo, de bastidor, que passava só na Disney, Tá. que era exclusivo da Disney. Então a gente participava muito dos programas da Disney, né, que era um canal fechado, né, então a gente teve o apoio ali ainda mais uns 2 anos, assim, da Disney. Porque essa coisa dos clipes ainda era muito forte naquela época, né, então pra gente era muito importante ter, já que a gente não tinha um apoio muito forte da MTV, por sermos produto do SBT, Sim. né, então era importante a gente estar em algum canal de clipe. Gente, eu E adorava a assistir Disney clipe. eu também, Eu amava, adorava assistir nossa. clipe. Então a Disney dava muito esse suporte pra gente, né. E aí também no decorrer, né, a gente também foi conseguindo, né, conquistar outros espaços, foi conseguindo entrar no Multishow, na MTV também e tudo mais, mas o mais forte mesmo que a gente tinha no início foi mesmo o SBT e o Disney Channel, que foram os maiores apoiadores mesmo. O fim foi um alívio ou foi uma frustração? Para mim foi um alívio. Eu não vou mentir não, foi um alívio, eu acho que eu precisava.
Acho que todas nós, né, para nossa cabeça, assim, para a gente assimilar tudo, porque não deu tempo de assimilar, né? A gente já foi lançada com uma agenda de quase 24 horas trabalhando e a gente ia parar para pensar, para fazer uma terapia, para que horas? A gente não tinha tempo. Então, fazia sessão de terapia uma vez por semana, mas tinha semana que a gente não conseguia fazer. E era o quê? 1 hora. Sim. Era muita coisa para falar, era muita coisa para assimilar, era muita coisa para entender e tentar se ajustar, se adaptar, e saber como lidar. Eu lembro da psicóloga falar: "Ah, não, você tem que fazer assim, você, vai sair, você veste a roupa de ruge, e aí lá você é ruge, você tem que ser simpática, você tem que ser a artista, a celebridade, a pessoa pública e nananã. Você pensa que você tem que ser, nossa, eu não me recordo agora a Era um expressão que ela personagem. usava, mas era tipo quase que um robô mesmo, Sim. entendeu? Estar condicionada a sorrir 24 horas e estar de bom humor 24 horas, e é isso. E chegou na sua casa, aí você tira a roupa de ruge, aí você pode ser quem você é. E aí depois você começou a fazer musical, Isso, depois que eu fui daí para o é uma teatro outra musical. rotina, que daí é, né, são coisas mais pontuais, você tá em cartaz com musical X, você trabalha Isso. por temporada, não sei se tá certo falar assim, É, mas por é. temporada. E aí aquilo começou a fazer mais sentido pra você ou você sentia falta? Não, aquilo aí eu me achei. Tá. Eu falei: Ufa, agora sim", porque do portão para fora, ninguém vinha me encher o saco, ninguém vinha me amolar, ninguém vinha nada, entendeu. No máximo, alguém ficava esperando ali no portão para falar: "Nossa, parabéns, eu amei, nossa", e muito o que eu mais ouvia era: "Nossa, parabéns, eu não esperava que eu fosse gostar de ver você no papel, porque eu tinha preconceito, porque você era do Ruge. Eu achava que você não ia dar conta como atriz, e eu achava que você não ia dar conta cantando". Pessoas que muito provavelmente conheciam só o ragatanga, né, que não eram fãs de Ruge. Então não conheciam, não sabiam muito de Ruge. O que sabiam sobre mim era: ela era integrante do Ruge e cantava ragatanga. E para cantar ragatanga, realmente, você não precisava ser uma grande cantora, Sim. né. Então eu achava isso muito legal, porque eu falava: "Olha que legal, a pessoa ter a humildade de vir me esperar, vir até mim para me elogiar e dizer que sim, ela tinha um preconceito, né, é muito legal". E olha que legal, muito provavelmente se ela teve a coragem de vir aqui falar para mim, é porque ela vai sair falando para outras pessoas, Essa impressão dela. né. Eu ia E isso até foi muito perguntar, positivo. porque quando você fala de um musical, você fala não entendo nada, tô falando como leiga, como público, mas pra mim, assim, no musical é um artista é um dos mais completos que tem, né, porque é isso, Você é tem que atuar, ser. é cantar, é dançar, você tem que ser um baita artista. E hoje a gente conhece artistas, cantores que saíram de reality, por exemplo, Thiaguinho, eu soube há pouco Sim, que saiu do reality show. Você acha que existe um preconceito por artistas que saíram de reality? Então, quando você contou o caso dessa mulher, eu falei: "Ah, então talvez exista, né". Você via esse sim, preconceito ou não? Até pra sim. entrar, né, em musicais, assim, era fácil ou você tinha uma resistência dos diretores de música, falar: "Não, essa daí veio lá do reality, não". Eu acho que mais do público, Tá. né, na época era o que bombava era o Orkut, né, a gente não tinha ainda Instagram, não tinha o Facebook estava começando ainda, então eu acompanhava muito pelo Orkut, tinha uma comunidade do Miss Saigon, e eu via muito público falando: "Ai, mas essa menina não canta, essa menina é uma cantora pop, ela não é atriz, ela sequer deve saber o que que é teatro musical, ela não dança, ela isso, ela aquilo". E isso me causou, assim, um certo bloqueio, assim, eu tive bastante dificuldade no início, porque eu comecei a acreditar naquilo, eu falei: "Eu não sou capaz, tá todo mundo dizendo que eu não sou capaz, então quer dizer que para ser atriz de musical tem que ser
muito foda e eu não sou capaz. Eu não canto o suficiente, eu não atuo, eu dançar, então, nem se fala. E a personagem nem precisava dançar tanto, assim, não tinha tanta coreografia, né, muito pelo contrário, ela era uma das que menos dançava mesmo, no início ela até tinha que fingir não saber dançar mesmo, ser toda meio desengonçada, então o que foi bom até inclusive para o personagem, mas eu só fui começar a acreditar mesmo que eu era boa e que eu tinha potencial para fazer aquilo, quando os diretores da Broadway me chamaram para conversar, e falaram: "O que está acontecendo? A gente está vendo que você não é mais a mesma do primeiro dia que a gente te escutou, né, do dia da audição. O que tá acontecendo alguma coisa, algum problema pessoal, você tá, né, eu acho que eles começaram já a ficar preocupados se estava acontecendo alguma coisa dentro de casa, se eu estava passando por algum problema familiar, né, ou qualquer coisa desse tipo, assim, porque a minha voz sumia e eu ficava, às vezes, 2 semanas sem conseguir ensaiar. Tinha que ficar de repouso vocal assistindo a minha sub ensaiando no meu lugar. Sim. E aí eu comecei até a acreditar que eu ia perder o papel. Falei: "Eles vão me mandar embora e vão colocar ela no meu lugar, porque, né, eu não ensaio, eu fico aqui, eu tô aqui 2 semanas rouca, sentada assistindo ensaio". E aí o diretor falou, eu falei, abri meu coração, falei, chorei, né, falei: "Não, tô sentindo que eu não tô dando conta, que é muito pra mim, que não tá ficando bom, que nunca tá bom". Falou: "Não, a gente tá sempre te puxando, porque, né, a gente quer arrancar o melhor de você, mas se a gente te escolheu, é Sim. porque você era a melhor, né, a gente faz audição no mundo inteiro, né, a gente faz o Miss Saigon em vários países. A gente escuta cantoras cantando essas músicas, há anos, né, e você é uma das melhores que a gente já ouviu no mundo". Então entenda isso, quando a gente tá falando que alguma coisa não tá bom aqui, não tá bom ali, é porque não é ainda o que a gente acredita que é o seu máximo, não é ainda o que a gente acredita que você é capaz, né, porque a gente quer que você estreie, né, alcançando 100% do seu potencial, do que a gente acredita que você é, que a gente viu lá na audição no primeiro dia, quando você apareceu ali pra gente e cantou pela primeira vez. Então a gente precisa que você também acredite nesse potencial, senão a gente também não vai conseguir tirar isso de você. E aí eu falei: "Tá, então tá bom". E aí eu fui tentando virar essa chavinha, assim, de falar: "Não, se eu tô aqui é porque eu posso", e comecei a assistir vídeos de outras cantoras, lá de fora e falar: "Bom, eles já escutaram ela e eles acharam que eu tô no nível dela, então eu tenho que fazer jus". E aí eu comecei a estudar a Lea Salonga, eu comecei a pegar outras cantoras que já tinham feito Kim, né, em outros países, para estudar um pouco da postura delas, mas estudar elas não só no personagem de Kim, mas estudar elas inclusive em outros personagens, né, para entender, justamente para não ficar presa também e não deixar com que a minha Kim virasse uma cópia da Kim dessas outras atrizes, né, que já tinham interpretado a personagem, mas de entender qual era a interpretação do teatro musical, qual era a linguagem que eu tinha que trazer para o teatro musical, né, porque é uma atuação diferente, uma coisa que eles falavam muito para mim: "Tá ótimo se eu tivesse com a câmera aqui em você, você tá no teatro. Eu preciso que a pessoa que tá lá no balcão, na última Veja. fileira, consiga sentir e ver o que você tá dizendo, né. Essa emoção tem que passar até para aquela pessoa que tá lá, você tem que arrepiar, pensa que você tem que arrepiar a pessoa que tá lá na última fileira do balcão". Aí eu falava: "Uau, ela tá longe, né".
Mas isso que você falando é engraçado, né, como é o que chamam de síndrome da impostora, né, que a gente acha que a gente não é capaz. E como isso afeta muito mais mulher do que homem, né. Eu até contei aqui já uma vez, mas já faz muito tempo, dane-se, vou contar de novo, que eu vi uma entrevista, eu não lembro de quem era, falando era alguém de alguma empresa, assim, uma diretora, CEO de alguma empresa, que ela abriu um cargo e aí ela falou: "Bom, agora eu preciso", né, ela tinha um homem e uma mulher e falou: "Bom, vocês 2 são minhas boas opções para esse cargo". Aí a mulher: "Ah, mas precisa falar inglês, eu não sou tão craque em inglês. Ah, precisa viajar, eu acho que eu não tô capacitada para isso", né. E o cara foi lá e falou assim: "Não, eu tenho certeza que eu sou bom para essa vaga". E ela falou: "Gente, a mulher era infinitamente mais capacitada para a vaga do que o cara". E a mulher o tempo todo, tipo: "Não, eu acho que eu não sou o suficiente, acho que eu não sou", e ele, que nem era o melhor, ali todo falando: "Eu sou ótimo, eu sou uma opção boa". Então o quanto a gente e às vezes a gente pensa nisso, né: "Ai, não é possível, me colocaram aqui de favor". Mas gente, um diretor não te colocaria ali pra: "Ai, vou fazer um favorzinho aqui pra ali, vou Exato. agradar ali aqui alguma". Então Mas assim, às a vezes gente vai muito, às vezes, acho que pelo que as pessoas falam, né, a gente total. precisa se ouvir um pouco mais. É ouvir também, tipo: "Ai, mas só escolheram ela porque ela é famosa. Ai, ela só tá lá porque ela era do Ruge, eles acham que ela vai levar público. Ai, mas é", aí eu comecei a me apegar nisso também, Sim. né, então eu achava que realmente que eu estava ali só pra, tipo: "Ah, eu tô aqui a cota de famosos aqui", Não, e é tipo, isso, e aí a insegurança gera tudo isso, né, a insegurança você fala: "Cara, eu não com sou certeza. capaz", aí ela dá uma broxada, né, porque ela fala: acho que então não é porque eu sou boa, então eu Exato. não quero mais fazer isso, talvez eu". E aí quando veio o convite pra fazenda, você teve medo de novo a fazenda atrapalhar a sua carreira ou não? Eu não pensei nisso. Tá. Eu fui tão no impulso, eu Porque daí de novo seria mais um reality, né. Então assim: "Poxa, eu, batalhei tanto pra mostrar que eu sou capaz, que eu posso, não sei o quê, pô, agora vão me enfiar em outro reality". não, na verdade eu fui meio, sei lá, eu acho que eu fui sem pensar. Fui meio irracional na época, assim. O convite não era nem pra mim, na verdade, eh, mas eu estava numa fase de vida, assim, que eu estava muito perdida, assim, não sabia o que eu queria da minha vida. Eh, Pensei em ir embora do Brasil, falei: "Ah, eu vou embora, vou fazer faxina nos Estados Unidos, eu vou trabalhar de, sei lá, de babá, de", e eu fui mesmo. Eu fui, estava lá v fazendo um teste, fui passar umas férias, na verdade, na casa de uma amiga, e aí às vezes ia com ela, ver como é que era lá na faxina. Aí tinha uma outra amiga dela que trabalhava num bar, num restaurante, às vezes eu ia com ela para ver como é que era e tal. Falei: eu tô achando legal esse negócio de ser anônima, eu tô achando legal esse negócio de poder trabalhar com o que eu quiser, ter o meu dinheiro, trabalhar e andar na rua e tá legal esse negócio, esse rolê tô curtindo esse rolê". E eu não estava querendo voltar não, estava querendo ficar. Mas aí, como eu comecei a ir atrás, né, pesquisar, falei: "Tá, se eu quiser vir, como é que eu tenho que fazer para vir?", né, para tirar o visto de trabalho, como é que eu tenho que vir para estudar, como é que vai ser, como é que nã aí surgiu o convite para participar, na verdade, desse artista sou eu. Aí eu falei: "Tá, acho que é um sinal de que não é para eu ficar aqui não, vou voltar". E voltei. E aí durante o programa, Esse Artista Sou Eu, eu falei: "Ah, agora eu vou fazer carreira solo". Então agora eu vou compor, eu vou fazer alguma coisa, deixa eu ver o que que eu vou fazer. Comecei a ir atrás de música, que foi mais ou menos a época que eu compus, Vai Chegar, que era uma música para, na verdade, uma participação que o Ruge ia fazer num reality do Rick Bonadio, mas aí ninguém gostou da música, aí eu guardei ela para mim, ficou. E aí veio o convite pra fazenda, na verdade, pra pessoa que eu estava na época, e ele não quis, e eu falei: "Ah, tô aqui sem fazer nada, né. Ah, vamos lá, acho que eu vou". Aí um tipo: "Pode ser eu?". Tipo, porque o dinheiro era bom, eu isso me
chamou Tá, atenção. eu tava gostando da vida de anônima, mas já que eu não vou ser anônima, então eu vou entrar aqui pra me dar mais É, visibilidade. tipo, eu escutei um papo assim, não, o cachê é tanto. Ah, mas o cachê é tanto pra fazer o quê? Ah, só pra entrar. Tá. Falei, se eu sair na primeira semana, eu já saio com esse dinheiro? Se eu for eliminada na primeira semana, se eu sair cancelada na primeira semana, eu já saio com esse dinheiro? Sai. Falei, opa, agora, onde eu assino? Porque, né, tudo bem, se for parar pra pensar em 3 meses, realmente, aí não é tanto dinheiro. Tá. Mas se eu saísse na primeira semana, era muito dinheiro, entendeu? Falei, opa, é agora, eu tô assinando. Me manda o contrato que eu tô assinando. Então foi meio que eu não pensei. Não pensei. É assim, tô aqui sem fazer nada. Pô, essa grana aí, agora. No máximo, na pior das hipóteses, em uma semana eu tô fora com esse dinheiro na minha conta. Tá, e além do cachê, ainda descolou um marido. Pois é. E daí, como é que foi dessa relação do JP? Que você falou, você tava num relacionamento, aí você entrou, e aí conheceu. Você não conhecia o JP, Eu que é já o seu tava marido. querendo sair desse relacionamento que Sim. já tinha uns 3 anos já que, era uma crise que não passava nunca, né. Tá, que você falou, vocês estavam juntos há 9, né? Você É. falou. Então, porque é a crise dos 3 anos, porque é a crise dos 7 anos. Eu falava: "Nossa, mas que crise que não passa, né". E já não estava legal já há muito tempo e quando eu escutei também a pessoa falando, né: esse reality é fim de carreira, não sei o que, não sei o que lá". Falei: "Fim de carreira? Mas se sair em uma semana, daqui a pouco o povo nem lembra mais". Vou, maravilhosa, imagina, é uma chance de sair com esse dinheiro, é uma chance ainda de ganhar 2 milhões. Se Sim, eu sair vitoriosa, ainda levo dois sim. milhões. Falei: "Imagina, nunca vi esse dinheiro na vida. Vou lindíssima, vou lá maravilhosa". Né, já estava numa coisa ali que Isso foi mais uma crise, a sua entrada eu ou acho que não? Tá, também, sabe, acho que inconscientemente também foi meio que vou fazer uma provocação ali tá. também, sabe, tipo: tá uma bosta mesmo, então vou só para contrariar", sabe, acho que foi um pouco disso também. E aí fui, eu lembro que e faz sentido, né, quando eu paro para olhar as minhas fotos e a imagem com que eu quis entrar no reality, né, eu fiz um undercut, pintei o cabelo de ruivo, entrei numa vibe meio batom escuro e tal. E eu falei: "Nossa, por que, né, que eu entrei com essa vibe bad girl, assim, né?" Talvez também porque eu queria desmistificar aquela coisa, rude que todo mundo me via como, ai, era quase que a Sandy, sabe, existia uma comparação minha, assim, com a Sandy, ai, a perfeitinha, a fofinha, então acho que ali meio que eu quis mostrar um outro lado. Sabe, eu falei: "Não, eu sou ariana, eu sou uma mulher de opinião, eu sou uma mulher forte também, eu tenho o meu lado, né, feminino, o meu lado sensível, mas eu também tenho o meu lado forte de opinião e eu quero poder mostrar todos os meus lados". Isso você tava com quantos anos? Eu acho que eu estava com 31 talvez, Tá, e por durante aí. esses 9 anos de relacionamento, a maternidade nunca foi cogitada? Ele queria, eu não. Mas porque você não queria já com ele ou porque a maternidade não era cogitada na sua vida? Era, pior que era, eu acho que por causa do trabalho. Tá, Eu estava tão feliz com o que eu estava fazendo, né, no teatro musical, porque, com o Ruge a gente sofreu muito preconceito, né. As pessoas falavam que a gente não cantava, achavam que a gente fazia playback, e de repente quando eu comecei a fazer teatro musical, eu virei diva dos musicais, ok. né, tipo, eu comecei a sair em capa de revista, eu saía na capa da Caras, eu saía, né, na capa da Veja São Sim. Paulo, com o É um outro protagonista, status, né? né, Sim, então eu estava achando tudo aquilo o máximo, eu estava falando: "Nossa, uau, agora as pessoas me respeitam", sim. entendeu? Agora eu sou vista como atriz, como cantora, entendeu? Tipo, aí Valcir Carrasco me ligando, falando: "Ó, tô escrevendo um personagem pra você", eu falei: "Pô, agora não é hora de ter filho", Tá, ok. entendeu? Então não era pra mim não era o momento de vida ainda, né. Eh e aí depois também com, né, a crise de relacionamento ali que estava também, eu achava que também não era um momento, Sim, já não era né, mais um e já ambiente já era pra. já era
uma questão também se era a pessoa, Sim. né? Será que é com essa pessoa que eu quero ter um vínculo eterno, né? Acho que não, sabe? Então a gente chegou a se separar algumas vezes e tudo, mas era difícil, enfim, isso Sim. não se falava tanto, né, na época sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, então eu não percebia, né, Sei lá, mas também não tinha consciência que que estava em um, era uma não, crise. eu mergulhei no trabalho, a minha fuga era o trabalho, meus amigos tentavam me alertar, né, e falavam: "E aí, você não acha que rola alguma coisa, assim, de tentar te controlar?" Eu: "Não, imagina, é porque eu trabalho demais. E aí quando eu tenho folga, eu tô tão cansada que eu não quero sair. Não é porque não me deixam sair, é porque eu não quero", né. Então, eu não conseguia ver dessa forma. Falava: "Não, é tudo uma escolha minha, uma decisão minha, a postura que eu tenho dentro do relacionamento é uma escolha minha. E tá tudo certo, sou eu que mando." Então eu tinha essa realidade, eu criei essa realidade, né, ali pra mim. E daí em que momento? Foi quando você começou a se relacionar com o JP que você percebeu que aquela relação não era anormal? Aí você falou: "Ei, espera um pouquinho, Exatamente, eu acho que existe relação quando sem ser essa, hein?" É na isso? verdade, eu acho que nem com relação com o Ok, JP, eu acho que dentro da fazenda, tá, a minha relação com os outros meninos lá dentro, como eu era tratada lá dentro. tá. Não foi nem relação amorosa, assim, foi Não, relação para com outro exatamente, sexo, assim. exatamente. Ser tratada com respeito, Sim, ser tratada um um homem que não levanta a voz, não tinha um homem que levantava a voz pra mim. "Li, por favor, as damas primeiro", e tal. Eu falei: "Gente, homem é assim. que mundo que eu tô vivendo? Em que mundo eu estava vivendo?" E aí isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, dentro da dinâmica do programa, eh, houve uma separação de grupos. Então existia ainda, assim, até nos meus atritos com os homens de outros grupos, existia respeito. Então eu comecei a pensar, né, se realmente eu é que não estava errada. E aí a Rebeca Guzmão, nadadora, que era uma das participantes, que era do meu time também, era muito próxima de mim, muito próxima do JP e do Marcelo Bimbi, que também era do nosso time, né. Era nós 4 éramos muito próximos, assim, né. Ela começou a perceber sinais, porque ela já tinha vivido um relacionamento parecido. Então ela começou a ver sinais, e ela começou a me questionar, né. Ela falou: "Olha, eu tô vendo que parece que tá rolando um clima lá, né, com o Superman, não sei o quê." Eu: "Não, imagina, que isso, amiga, não fala um negócio desse, assim, em rede nacional, você me compromete, não fala isso." Ela falou: "Gata, eu já entendi tudo, eu já entendi tudo. Assim, posso falar aqui, ó, de mulher pra mulher?" Marisa louca. Falou de mu ó, eu como mulher, o que eu enxergo é o seguinte: segue teu coração e vai viver tua vida. Porque você se privar de viver o que você tá sentindo e o que você tá querendo, por conta de outra pessoa, que você não sabe o que tá fazendo, que você não tem controle do que tá pensando. Você sabe se essa pessoa tá te esperando lá fora? Você sabe se essa pessoa tá te respeitando lá fora? Se não te respeitava nem lá fora, imagina com você aqui dentro. Aí eu pensei e falei: "Putz, verdade. Eu acho que eu tenho o direito de viver o que eu tô com vontade de viver, e as consequências disso, também eu preciso pesar na balança. Eu sei que, né, as minhas escolhas aqui vão ter um peso." E a gente tinha a impressão que a Mara ia ganhar. Porque toda a dinâmica, ela ganhava imunidade, e a gente vendo ela fazendo aquele monte de cagada, e levando punição de propósito, e não sei o quê. Eu falei: "Ah, eu vou ficar aqui tentando
fazer um jogo e uma estratégia e não sei o quê, e não me envolver com ninguém para não abalar, não atrapalhar meu jogo, não sei o que lá. Mas acho que a Mara já levou, já vai ser dela mesmo. Quer saber? Eu vou me divertir, eu vou curtir isso aqui. Colônia de Voltei para férias, colônia de férias, entendeu? também o que não fez na adolescência fez depois, né? Entendeu? Falei, voltei pra colônia de férias. Falei, agora eu vou curtir o rolê, eu quero que se dane o mundo, entendeu? E depois, as consequências disso, eu sei que eu sou mulher pra bater no peito e assumir, e lá fora eu resolvo. O importante é o aqui e agora, eu vou viver o agora e dane-se. E foi meio que isso, assim, eu toquei um foda-se, eu sabia que ali eu tava. Se eu tinha alguma chance de ganhar o prêmio, eu tava rasgando o cheque de 2 milhões ali. Você disse pelo julgamento? Sim, eu Tipo, pô, uma sabia. mulher casada que vai. Tá, Exato. por Eu isso. tinha consciência total. Tá. Mas eu falei: "Foda-se a opinião dos outros, é o que eu tô a fim de fazer", entendeu? E o que eu tô a fim de fazer vale mais que 2 milhões, entendeu? Não vou por causa do julgamento dos outros, eu sei quem eu sou. Então o que vão falar, problema dos outros. Não tô fazendo na minha cabeça, não estou fazendo nada de errado. E como foi essa reviravolta toda pra depois sair desse relacionamento e engatar um relacionamento sério com o JP, que foi onde você engravidou? Então, menina, na verdade, não estava esperando entrar num relacionamento sério, eu só estava querendo sair do outro. Então, na verdade, quando eu saí, o circo já estava armado, né? Já tinha saído de casa, eu falei, nossa, gente, se eu soubesse que era tão fácil, eu já tinha resolvido isso antes. Esse BO eu já tinha resolvido antes. E para mim o cenário tava perfeito. A única coisa ali que era tipo, né, agora como que é a questão da imagem pública, né, mas para isso existe, né, estratégia de marketing, gestão de crise, Não, e etc, outra, etc, né, enfim. levando em conta o cenário que você estava vivendo, eu acho que era quase que justificável, né? É, mas naquela época a gente não Não, foi diferente, tá. não, naquela época não se falava tanto, então ainda era aquela fase da culpa é da mulher, Tá. né, se existe assédio é porque a mulher, sabe assim, sabe essas falas, problemáticas que a gente, graças a Deus, hoje a gente já ouve bem menos, né, mas às vezes a gente ainda ouve: "Ah, mas o que que ela fez para o cara bater nela?", sabe assim? É o tipo de coisa que eu acho que não é justificável, mas a gente ainda escuta, Tá. né. Então, a gente estava vivendo um outro momento muito diferente do que a gente vive hoje. Talvez se fosse hoje, talvez tivesse sido totalmente diferente. Talvez o público tivesse Acolhido. acolhido, Sim. né, e talvez eu tivesse levado o prêmio, entendeu. Mas eu me lembro até, eu não vou citar nomes, mas eu me lembro até de uma apresentadora, onde eu fui dar entrevista assim que eu saí do programa, que assistia o 24 Horas e sabia o que acontecia, tinha contato com o meu empresário, com a minha assessoria, tudo, sabia da minha vida, né, porque afinal de contas eram 9 anos de relacionamento, então eram mais de 5 de crise. Então não era uma coisa que eu conseguia esconder 100%. Uhum. Nos bastidores haviam boatos, né, pessoas falavam e eu sempre neguei. "Não, crise, imagina, jamais. Casamento lindo, maravilhoso, perfeito. Tudo perfeito". Porque a gente vive de aparência. Eh, o casamento, acabava sendo um negócio ali também. Também era um negócio, né, que eu tinha que manter, que eu tinha que preservar a imagem. Então, eu me lembro que no bastidor, antes de entrar no ao vivo, essa apresentadora falou pra mim, e ela vai se ela estiver vendo, ela vai saber quem é. E isso eu guardei pra mim, assim, que eu achei muito humano da parte dela, assim, sabe. Eu me senti tão acolhida, ela não faz ideia do quanto ela me fez bem, sabe. Eu me senti abraçada, assim, com o que ela falou. Ela falou: "Olha, eu acho que se você tivesse falado, se você tivesse
aberto o coração. Abre o coração. Fala a verdade. Fala o que você tá sentindo. Ela falou: eu tenho certeza que você levava o prêmio. Mas eu, na época, eu não me sentia forte o suficiente. Eu acho que eu não ia ter coragem de falar. E não é, acho que não é nem só na época, né, eu acho que hoje, tem tanta mulher hoje que passa por situação assim, e que você vê é difícil, né, de pôr pra É fora, de difícil. expor e de confessar, porque eu não sei, tá, eu nunca vivi, não tô no meu, né, não é a minha realidade e tal, mas eu acho que talvez, me corrija se eu estiver errada, tá, e até me desculpa se eu mas talvez você tenha até um pouco de vergonha, do tipo: "Cara, eu não vou expor um negócio desse, né", Também, sabe. "Putz, cara, eu não também. vou sair pra todo mundo falando que, pô, o cara me trata mal, que o cara em casa me Que eu aceito xinga". isso, né? Exato, Que eu entendeu? aceito ser tratada dessa E aí isso forma, ainda né? teria isso ainda seria já seria difícil você falar num grupo de amigas. Aí você falar isso numa rede Você nacional, já se num sente humilhada, né? então, eu acho que não é só na época, eu acho que é um processo que é difícil, tanto que até hoje o assunto é super, né, o Sim, o o sim. assunto hoje tá louco, tá à tona aí todo dia, toda hora, escancarado na cara de todo mundo, e a gente vê a quantidade de mulheres hoje que ainda não conseguem expor isso, né. Sim, Então eu sim. acho que É, e as poucas vezes ainda que eu acho que eu via que a conversa estava indo um pouco para esse caminho, tanto com a Rebeca, eu já tentava meio que cortar, sim, ou quando eu via que tinha muito julgamento da Mara. A Mara tentava me atacar muito, muitas vezes, nesse ponto. Então, quando eu tentava cortar a Rebeca aqui, eu tentava falar lá. Tipo, para de me cutucar aqui, porque você tá tocando numa ferida. Então, eu tentava não expor, mas tentar pedir para pelo menos ela dar uma aliviada nesse ponto, que isso era uma coisa que pegava para mim, que me doía, quando ela, né, tocava nesse assunto, para pedir um pouquinho mais de empatia ali, sim, mas aí quando eu tentava, conversar com ela, eu sentia que ela falava: "Não toca no assunto", sabe, tipo: "Ah, epa, epa, para", sabe, porque ela também sabia que era um assunto polêmico. E que era melhor para ela não se envolver. sim, Então ela já ia cortando, tipo: "Não, não quero saber. Não me fala". Por quê? Porque era a arma que ela tinha para usar contra mim. A partir do momento que eu desarmasse ela, ela não podia usar mais isso contra mim, né. Então, tiveram várias situações ali que eu fiquei insegura de realmente entender se eu podia falar, se eu não podia falar, se aquilo ia ser bom, se ia ser ruim. Então eu achei melhor não falar, mas na minha carta de despedida, porque a gente escrevia sempre uma carta de despedida quando a gente era eliminado. Na minha carta de despedida, eu senti que eu precisava falar com outras mulheres. E eu me lembro de escrever na minha carta de despedida, de agradecer aos meninos da casa por terem sempre me tratado com tanto respeito, por terem sido sempre, como príncipes para mim ali dentro. Sempre terem me mostrado como eu mereço e como eu devo ser tratada. Então muitos achavam que aquilo ali era uma declaração de amor para o JP. Não, na verdade aquilo era um recado para as mulheres que estavam assistindo, sim. do que eu queria dizer para elas. Tipo: "Olha meninas, não aceitem menos que isso. Respeito. E não é do parceiro, é de qualquer homem, qualquer que seja. Não importa se é o seu chefe, se é o seu funcionário, se é o cara que cruzou na rua com você. Ai, nossa, que gostosa, hein? Não aceita esse tipo de tratamento. O cara que fala assim com você, ele é no mínimo um babaca. Então, assim, observe. Minha mãe já falava isso. Mãe sempre sábia, né? Sempre falava: observe como o seu namorado trata a mãe. E dá sinal, né. Dá sinal. Observe como trata a mãe. Tratou mal a mãe, corre. Você pode ter certeza, se tratou mal a mãe, vale nada. E batata, não tinha erro. Todos os parceiros que eu tive, depois eu fui aplicar a regrinha da mamãe, bateu.
Os que tratavam bem a mãe eram aqueles que eu falava: "Ai, por que que eu terminei?". É assim, não tem erro. Logo depois não. Aí, ok, relacionamento com o JP, não queria, outro, Não mas ok, queria, eu nem tudo é queria sobre o que você quer, nem viver, tudo é sobre entendeu? como você quer, hein, Martins? E aí você engravidou. A gravidez foi planejada ou não? Não, amiga, não, eu estava querendo viver, eu não queria me envolver com ninguém, eu não estava querendo compromisso com Tá, e aí ninguém. tinha compromisso não só com o JP, como com a pequena Antonella É, também. Hã. não queria E como compromisso como é com que tá? Como é que nada. bateu essa essa Eu essa estava na gravidez? balada, eu estava na noite, eu estava curtindo o hype pós-Fazenda, entendeu? Tipo, assédio, eu ia pra todas as baladinhas, o camarote VIP, bebida open bar, uhul. E só que ao mesmo tempo, como eu não queria entrar num relacionamento sério, era assim, eu conhecia, ai, beijei, não passava, nem passava o telefone, sabe, assim, porque eu não queria nem ficar de novo, não queria nem ver de novo. Então eu fugia. Agora, como o Jota, a gente já tinha uma amizade que vinha lá de dentro do programa, então às vezes estava, não peguei ninguém, né? Tá. Oi, sumido, né? Então a gente se encontrava com frequência, mas éramos amigos. E essa amizade foi 1 ano e meio, e aí eu descobri que eu estava grávida. Eu falei: "Meu Deus, e agora?". Eu fiquei num relacionamento de quase 10 anos, evitando, porque eu não queria. E agora que eu última coisa que eu estava pensando na vida, Uhum. o que que eu vou fazer? E, gata, meu mundo caiu. Eu falei: "Que eu vou fazer agora?". Eu estava, tipo, desempregada, porque eu estava torrando meu cachê. Sim, aquele que valeu a pena, né? Né. Eu estava: tô vivendo, vou viver e eu vou pensar o que que eu vou fazer depois". Estava esperando para ver quais iam ser os próximos musicais que viriam, para me preparar e fazer audição Tá, mas e aí? e Vou avisar ele. aí, pois é. Quando eu avisei ele foi, tipo, a mesma reação que a minha, né, do PQP. Que faremos? Desespero, né. Ficamos os 2 desesperados, em pânico, tipo: "Ah, ok, a gente se gosta, a gente é amigo, a gente se dá bem, que legal". Vocês não estavam nem Mas namorando, não era nem um namoro, então. não. E nem queríamos, Tá, mas entendeu? daí aí vocês ficaram juntos ou não? Como é que Então, foi isso? Porque daí uma coisa que não, e uma coisa que eu nunca quis forçar também, né. Eu sim, falei: "Olha, eu eu queria que você soubesse que, assim, vai totalmente contra, tudo que eu acredito, tudo que eu penso, não existe a possibilidade de eu não seguir tá adiante, ok. tá? Então essa decisão ela já foi tomada". Eh, Agora, é assim, saber se você vai querer fazer parte disso, né, como pai, pode ser só meu amigo, não tá tudo bem, não a gente não precisa ser um casal, tá tudo bem, mas eu só quero saber se você vai querer ser pai dessa criança ou se eu toco a Toca minha sozinha. vida e sigo sozinha, né, porque eu também nem preciso contar pra ninguém quem é o pai e tá tudo certo. Não, imagina, eu vou assumir, né, e tal, vou acompanhar, vamos acompanhando. E aí eu tive na verdade eu tive um sangramento, tive um descolamento, então eu não sabia também se ia vingar, Se tinha né. evoluído ou não. Exato, então eu precisei ficar 2 semanas, a gente, o médico, né, orientou a gente a esperar 12 semanas, para depois anunciar, inclusive, para família, amigos e tudo mais. Então a gente decidiu não contar para ninguém até 12 semanas, falando: "Não, então não vamos tomar decisões Uhum. precipitadas, né, por enquanto vamos continuar como tá, e vamos ver também, né, se a gente como casal daria certo, né, vamos ver aí essas 12 semanas", eu já estava de 6 na verdade, já vinham mais 6, né. "Vamos começar a testar, vamos ver como é que vai ser esse negócio". Só que ele estava muito na farra, ele estava muito na vibe da farra, assim, sabe. E eu falei: "Putz, não tá legal, assim, pra mim".
sabe? Tipo, ah, vamos namorar, vamos se conhecer, sabendo que eu tô grávida, sabe? Tipo, pra mim não dá. Ou a gente começa a namorar, ou não vai rolar, Tá, ou a sabe? gente oficializa uma família, né, mesmo que não É, de papel passar, mas oficializa uma exato, família. mas agora somos um casal e Sim. já que vamos tentar, então vamos tentar, né? Porque já que ele cogitou isso, não, vamos tentar, vamos esperar 12 semanas, vamos tentar, vamos ver se a gente se dá como casal, porque como amigo, beleza, flui, mas vamos ver se como casal isso rola, né? Mas meio que não estava rolando pra mim, eu falei: não tá bom assim pra mim, não tô gostando". E aí ele começou a se sentir pressionado, falou: "Não, também tô me sentindo pressionado, não tô gostando dessa coisa, tá me sufocando e tal". Eu falei: "Então, acho que é melhor a gente ser só pais, né, dessa criança mesmo, ficar cada um na sua". A gente ficou nessa tentativa, digamos, né, até ali uns 6 meses. E daí pra você, tudo bem ou tudo bem, tá, tudo bem. Então, o tudo bem, em alguns momentos era tudo bem. Mas em alguns momentos eu tinha a sensação que, rolava uma coisa meio que para me testar, assim, sabe. Mas eu acho que é muito da a gente quando tá grávida, os nossos hormônios, né, então eu fazendo terapia, tudo, a psicóloga falava: "Para de tentar decifrar o que que o outro tá pensando, porque você não tem controle sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro faz, sobre foca em você agora, e que o que os outros estão pensando é problema dos outros". Mas você teve medo Eu tive, eu tive muito medo. do Porque a gente sozinha? entra, exato, a Tá, gente entra naquele lugar de tipo, eu cresci com os meus pais, sim. e eu não sabia o que que era ser mãe solo. Então dava medo, claro que dava medo. Será que eu vou ser capaz? Mas se Deus está me dando essa função, eu vou ter que tirar força de algum lugar. E se tantas mulheres conseguem, por que que eu não vou conseguir, né? Tantas mulheres em situações e condições muito mais complicadas do que a minha conseguem, por que que eu não vou conseguir? Falei: "Não, eu vou conseguir". E ele era presente, assim, até no final da gestação, né, nos primeiros meses, ali no primeiro ano da Antonella, ele era Ele presente queria ou não? ele queria estar muito mais presente até do que eu queria que ele estivesse. Porque quando eu resolvi que eu queria mesmo separar, foi não, nem tanto por ele, coitado, ele acabou sofrendo por culpa de terceiros, né. Eu recebia muita foto de mulher que via ele na balada, e aí tirava foto, tipo, de fã, assim: "Ai, posso tirar uma foto com você?". Aí agarrava com ele, tirava foto, mandava pra mim e falava: "Olha". Enquanto você aí Tipo, e eu achava que grávida. ele estava pegando todo mundo enfim, e eu achava aquilo um desrespeito, apesar da gente não estar junto, né. Eu falava aí eu queria sair por cima, falava: "Ai, tudo bem, querida, não estamos juntos, eu terminei com ele, ha-ha-ha", né. Mas, tipo, lógico que machuca, né. Mas eu via essa maldade, então eu fui me distanciando, distanciando, aí eu não queria que ele fosse, eu fingia que esquecia às vezes, né, da data do exame, não De contava, avisar. mas aí ele ficava perguntando todo mês: Que dia que é o exame esse mês? E não sei o quê, que horas, é onde, nã-nã-nã". Então aí às vezes eu deixava ele ir, porque falava: "Ah, em algum momento ele vai perceber que eu tô fugindo, né". E é um direito dele, eu não posso, né, privar isso dele, mas era uma forma também de tentar me proteger um pouco também, sabe, desse tipo de ataques que eu vinha sofrendo, assim, Sim, se é pra sabe. ficar sozinha, pra ficar sozinha de verdade. Exato, e também não queria ficar levando isso pra ele E você também, morava sozinha nessa morava tá. sozinha. E também não queria levar isso pra ele, entendeu? Pra não soar uma coisa tipo: "Ai, olha o que essas mulheres estão fazendo comigo por sua Sim. culpa", sabe assim? Não, elas estão fazendo porque elas estão fazendo, ele não tem culpa, ele tá vivendo a vida dele, ele tem direito de viver a vida dele, deixa ele viver a vida dele. Então eu tentava separar as coisas, assim, sabe, mas não foi fácil, né, é difícil a gente conseguir separar as coisas, assim, né, principalmente pra mulher que é muito emocional.
E nessa fase, então, que tá tudo à flor da pele, né. Então para mim foi um período difícil, eh, mas foi extremamente necessário, porque, eu acho que a nossa relação começou, muito como uma amizade, onde ninguém olhava nem eu olhava para ele como um possível parceiro, então eu não conseguia enxergar valores, admiráveis num homem, sabe, de um homem que eu gostaria de ter para minha vida nele. Nunca, nunca na minha vida eu pensaria que a gente ia dar certo, que ele ia ser o cara que um dia eu ia querer construir uma família, eu ia querer construir uma vida. E eu acho que a mesma coisa, porque eu também estava na bagunça, eh, enfim, acho que como todo homem, né, era uma peguete, né. E acho que esse distanciamento, por isso que eu acho por isso que eu gosto de usar essa palavra e eu falo que foi providencial. Eu acho que foi muito necessário, né, Pra se porque enxergarem? para os 2 para eu me enxergar e para conseguir enxergar ele também, né. Então eu acho que foi muito importante para os 2 saírem um pouquinho daquele lugar, né, que a gente estava, eh, envolvido emocionalmente e também com toda a questão da gestação e tudo, mas de sair e do emocional e para a razão. Tá, ok, o que que eu tenho hoje? Ah, hoje eu tenho um vínculo com uma pessoa que eu não sei se eu quero passar o resto da minha vida, e eu preciso construir uma relação saudável com essa pessoa. Como eu construo uma relação saudável com essa pessoa? Eu tenho que apagar daqui para trás e começar do zero, senão nunca vai dar certo. Se eu ficar remoendo o que veio lá de trás, o que a gente passou lá atrás, o que a gente viveu lá atrás, com preconceitos que eu já criei sobre o caráter de quem é essa pessoa, isso nunca vai funcionar. Então eu zerei. Falei: "Ok, estou oi, prazer, João Paulo, pai da minha filha. Estou te conhecendo agora". Tive que virar essa chavinha. Quem é o João Paulo? Tá, eu tô te conhecendo agora. Eu fiz esse exercício de trabalhar isso na minha cabeça. Então sempre que vinha alguma coisa do passado, eu falava: "Não, não, 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 não. Existe um João Paulo antes E pós. de decidir que eu queria conhecer o João Paulo, pai da minha filha, que foi quem eu conheci primeiro, agora, Uhum. né, o JP lá de trás morreu. Então, eu conheci o JP, pai da minha filha. Aí virei amiga do JP, pai da minha filha. E aí, com isso, conseguimos construir uma relação de respeito, uma relação de amizade, onde eu conseguia ter uma comunicação, eh, de impor limites, de colocar ali algumas situações, tipo: "Olha, não gostaria de quando, você vem pegar a Antonella, não gostaria que você ficasse levando ela pra balada, para o rolê, para não sei o quê, nã Ela ainda é muito bebê, né, tem a rotina do sono, ela dorme 7, 8 horas da noite, eu gostaria que pelo menos até os 6 meses, um ano e tal, fosse assim. A partir daí, eu com a consultora do sono, aí eu vou te, né, vou te direcionando, né, eu gostaria que você, fosse meu parceiro nesse sentido, que a gente criasse ela junto, numa mesma linha, né, Sim. com o mesmo pensamento ali. Isso foi muito legal, porque daí ele ia compartilhando coisas comigo de psicanalistas, de filósofos e coisas que ele estava estudando, e eu ia compartilhando com ele também coisas de psicólogas que eu seguia, de pediatra, nã e a gente começou a trocar muita figurinha e foi se aproximando, assim, muito como pais da Antonella mesmo, né. E ele fala que foi aí que ele passou a me admirar como mulher, começou a me admirar como ser humano e começou a enxergar uma outra mulher. E a mesma coisa comigo.
Porque foi aí que eu comecei a ver um cara que estava preocupado em ser um bom pai, um cara que estava preocupado em ser um bom exemplo de ser humano, um bom exemplo de pessoa, né, que estava buscando evoluir como ser humano, como pessoa, eh, e o respeito que ele tinha comigo, né. Então a gente passou a ter uma relação muito legal, né. E no aniversário de 1 ano da Antonella, que ele fala que foi o momento, assim, de virada de chave para ele, né, que ele olhou e falou: "Caramba, será que Deus está me dando uma família aqui e só eu que não tô vendo?", né, tá tudo aqui, tá ela aqui com a família dela, tô aqui com a minha mãe, né, e de repente a gente tem uma relação tão legal, por que não, né? E aí ele disse que começou a pensar, né, em conversar comigo sobre e tudo mais. E aí, uns 2 meses depois, ele veio com uma história de uma viagem que ele queria fazer com ela, 15 dias, alguma coisa assim. E ele sabia que essa coisa da rotina do sono, essa coisa era onde me pegava, que me deixava meio pé da vida já. Falou: "Como assim você quer viajar com ela 15 dias assim? A Amanhã, você tá louco? Não, espera aí. Tudo bem, eu vou achar maravilhoso você viajar com ela 15 dias, eu vou ter, nossa, 15 dias de férias, mas a gente tem que se preparar para isso, né. Vamos sentar e conversar para a gente ver como que a gente vai fazer essa dinâmica juntos, aí quando a gente achar que ela tá preparada, Sim. aí você pode ir, você pode viajar com ela para onde você quiser". "Ah, tá bom, então vamos conversar". E aí nessa conversa, ele já trabalhando já na miúda, nos bastidores Pra te ali. incluir na viagem. Hã? Pra te incluir na viagem. Não, menina, isso era só uma desculpa para ter a conversa, entendeu? Era a desculpa para marcar o date. Entendi. Então eu achei que eu ia tomar um café na padaria, e aí ele falou: "Ah, não, 7 horas eu não vou conseguir, pode ser às 9h?". Ah, eu falei: "Putz, mas aí às 9h eu tô aqui do lado da padaria, né, perto da casa da mãe dele, né". Falei: "Eu tô aqui do lado, eu ia sair do ensaio e encontrar com você agora já, né, daqui". "Ah, não, vai pra casa, toma um banho, relaxa e tal, eu só vou conseguir chegar lá pelas 8h, acho que umas 9h pode ser". Eu falei: "Tá, né, vou pra casa então". Fui tomar um banho, né, ver a Antonella, tal, não sei o quê, nã-nã-nã, aí as minhas amigas estavam lá, falaram: "E aí, você não vai se arrumar não?". Eu falei: "Não, eu só vou ali tomar um café com ele na padaria, tal". "Ah, vai se arrumar, né, pelo amor de Deus". Falei: "Gente, mas eu só vou ali na padaria". "Uai, só por isso precisa ir assim?". Falei: "Ah, tá bom". Eu fui me arrumar, pentei o cabelo, passei um pozinho no rosto, um batonzinho, nada demais também, tipo, vou na padaria, uma calça jeans, uma blusinha e nada demais. Aí elas: "Você vai assim?". Falei: "Uai, gente, o que mais vocês querem? Bota um salto". "Tá, então vamos botar um salto". E eu assim: "Gente, pra quê? Essa montação toda que elas estão querendo? Não tô entendendo". Aí quando ele me chega, abre a porta do carro, um vaso de flor no banco do passageiro, ele todo perfumado, de camisa, não sei o que e tal. Eu olhei e falei: "Pra onde a gente tá indo?". Ele: "Ah, eu pensei da gente fazer alguma coisa diferente. Você não vai ler o cartão?". Eu falei: "Misericórdia", ele me botou um cartão ainda. Aí peguei o cartão, falei com medo de abrir o cartão. Obrigada por tudo". Eu falei: "Ah, ufa". Não, pensei que fosse alguma coisa mais séria. "Ah, de nada, que isso, imagina, você tá agradecendo pelo quê, né". Peguei o vaso e falei: "Eu acho que eu vou levar lá pra cima". Ele: "Não, não, não, tá tudo bem". Botou lá na cadeirinha da Antonella atrás do carro, falou: "Vamos?". Falei: "Ai, ai, ai, tô vestida adequadamente pra onde a gente tá indo?". Aí ele: Tá linda". Eu falei: "Tá linda?". Falei: "Ih, tá, o papo tá ficando estranho, tá ficando diferente". Aí chegamos num barzinho, aparentemente, né, chegamos num barzinho, aí eu já fui, estava meio vazio já, que eu acho que o horário do happy hour já tinha acabado, o pessoal já tinha ido embora já, né, eu já estava sentando na primeira mesa, ele: "Não, não, não é aí não". Eu: "Não?". Aí ele foi me levando pra uma escadinha que ia descendo lá, tal, eu falei: "Pra onde ele tá me levando, gente?". Era tipo uma baladinha, assim, mais reservada,
né, um barzinho, um bar balada, digamos assim, né, uma coisa mais intimista, uma luz baixa, um som ambiente, drinks, tal, nã e eu olhando assim em volta só casal, eu falei: esse menino tá com más intenções". Aí ele: "Posso pedir um drink pra você?" Eu falei: "Não, eu vou tomar só", eu tô amamentando, né, "vou tomar só uma coquinha zero, tá ótimo". Ele: "Ah, bebe alguma coisa". Eu falei: "Não dá, não posso, né, tô amamentando, não posso". "Pode não". "Não, mas, um dia só pode". Ele já tinha descoberto que eu, de vez em quando, bebia, e aí eu tirava o leite, Sim. descartava e dava eu deixava congelado, às vezes, né, pra poder beber. "Não, mas você não você deixa, né, pra congelado, fica um período, né, sem poder dar e tal, até o álcool sair, né, do organismo". Aí eu: "Ah, tá sabido, hein, né, tá sabendo das coisas". "É lógico, né, eu sou pai, tenho que saber, não sei o quê". Eu falei: "Ah, tá, depois que a gente conversar, vamos conversar primeiro? Vamos voltar pro foco? A gente veio pra conversar, vamos conversar, depois eu vejo, penso se a gente vai estar no clima de beber alguma coisa". Que eu estava achando já que a gente ia tretar ali, já por causa da viagem, né, Sim. que no fim não tinha viagem nenhuma. Aí eu comecei a falar: "Ó, porque é assim, porque é assado que funciona, não sei o quê, nã você tem que seguir assim, porque se você me devolver ela fora Você era do". controladora? Você é uma mãe controladora? Olha, eu acho que eu era muito, mas era o medo dela sair da rotina, porque estava numa turnê com o Sim, Ruge, que tinha então ela voltado. saindo daquela rotina, daqueles horários, eu não tinha horário para dormir. Então ela precisava dormir naqueles horários, que era o horário que eu ia dormir. Eu aproveitava as sonecas dela para eu dormir. Então foi exatamente isso que eu expliquei pra ele, falei: "Olha, não quero que pareça chatice, sabe, tipo, que eu sou aquelas mães neuróticas e tal, mas não é, é porque eu tô numa turnê, e esses horários são os horários que eu consigo dormir. É o horário que eu boto ela pra dormir, eu falo: "Ai, agora é a hora de eu dormir, gente, agora pausa minha soneca". Pra conseguir administrar a turnê também, né, que eu estava com o Ruge em turnê e amamentando e com ela pra cima e pra baixo, programa de televisão e não sei o quê, nã-nã-nã. Então eu precisava que ela tivesse aqueles horários. Depois, eu ainda falei pra ele: "Ah, depois que ela tiver maior, se eu não tiver em turnê e eu tiver numa rotina normal e tudo, né, a gente não precisa ser radical assim". Eu acho que eu nem sou a favor, de ser radical desse jeito, mas naquele momento eu precisava. Então expliquei tudo, falei e tal, aí acabei e ele só concordando com tudo, e eu falando: "Cadê a hora que ele vai", né, porque ele era essa pessoa de questionar, de: "Mas por quê? Por que que tem que ser assim? Por que que não sei o que lá?" E nada. E eu acabou, risquei a lista toda e ele não me questionou uma vez, não me perguntou nada uma vez. Falei: "Alguma dúvida?" "Não, não, tudo ótimo, eu acho que tá certinho, é isso mesmo. Você nossa, perfeito a rotina, você pontuou tudo perfeitamente, é só seguir o manual, não tem erro". Eu: "É, né?". "É, nossa, perfeito o manual. Você devia botar isso para vender, podia publicar". Eu falei: "Tá". Aí ele: "Posso pedir um drink agora?". Aí eu: "Pode, acho que eu até preciso de um agora para tentar entender o que que tá acontecendo, né". Aí ele: "O que que você quer beber?". Aí eu tinha acabado de gravar uma música que chama Dona da Minha Vida, e eu canto uma frase que fala: "É o fim do mundo e eu me acabando num copo de gin". Eu nunca tinha tomado uma gota de gin, não sabia nem que gosto tinha. Vamos conhecer então? Aí eu falei: "Me dá um gin". Eu canto que eu tô me acabando, eu canto na música que eu tô lá me acabando num copo de gin, quero saber que gosto tem, pode ser um gin. Aí ele pediu o gin. Aí estamos lá conversando, ele perguntando do Ruge, eu contando, tal, né, "Ah, a rotina tá assim, agora a gente gravou uma música assado, agora teve clipe, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo, tal, piriri poró, conversa vai, conversa vem. E a gente?". Aí eu travei. Foi meio fora de contexto, assim. Eu falei: "A gente? Estava falando do Ruge, a gente?".
A gente quem? Gente. Você não pensa na gente? Não, não penso na gente. Como assim, se eu penso na gente? Na gente como? Como amigo? Eu não pensava mesmo? Ou no N fundo você. não, pior que não. Eu acho que eu estava tão no olho do furacão que eu não dava tempo. E aí ele falou na gente como casal, assim. Você nunca mais pensou na gente como casal? Eu falei: "Não", porque não não sei se na cabeça dele ele estava achando que eu estava saindo, que eu estava conhecendo outras pessoas, eu estava tão focada no trabalho que eu não estava mesmo pensando em nada, nem nele nem ninguém, na verdade. E e aí ele falou: "Porque eu tenho pensado na gente". Eu falei: "Hã, tem pensado no quê?" Ele: "Ah, não sei, a gente se dá bem, a gente sempre se deu bem, e mesmo antes de tudo, né, era legal, a gente tinha química, né, era bacana". E eu pensei que de repente a gente podia se dar uma chance, a gente podia tentar, quem sabe dá certo. Ah, menina, mas daí aí veio as ferida tudo. Aí ele cutucou a ferida, entendeu? Aí veio tudo que eu falei: "Não, agora zerou, daqui pra trás zerou". Zerou nada, minha filha, só tinha colocado o band-aid ali, ó. Só tinha feito um curativo ali, dado uns pontos, mas daí ele veio e fez assim, tuf, arrancou o ponto. Ah, aí sangrou, que eu falei. Mas falei, eu chorava. Falei: "Olha, eu não pensei mais na gente, eu acho, até por um mecanismo de defesa, porque eu não quero uma pessoa do meu lado assim. O homem que, eu quero que seja um exemplo de homem para minha filha, é um homem assado. O que eu procuro para mim, um parceiro, o que seria o parceiro ideal para mim, ele teria que ser assim, 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 não fazer isso que você fazia". Botei tudo para fora, esvaziei, assim, sabe, foi um alívio, que precisava pôr para fora. E aí para ele fala que foi um choque, assim, que foi um baque, que eu falei coisas que ele nem imaginava que ele fazia, que me magoavam, que me machucavam, enfim, que me incomodavam, e que foi um susto até, assim, para ele, depois digerir tudo aquilo, mas que por incrível que pareça ele concordava em todos os pontos. Ele falou: "Olha, não esperava, mas concordo com você em todos os pontos, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que você não merece menos que isso mesmo. Você tá certa em exigir. E eu tô disposto a ser esse cara. Tô disposto a ser esse cara. Não vou dizer que eu vou ser perfeito, mas eu vou tentar chegar o mais próximo que eu puder. E eu tô disposto, eu caso com você agora, se você quiser. Na igreja". Aí eu falei: "Não é pra tanto. Vamos com calma, vamos devagar, uma Sim, coisa de vamos cada reatar o vez". relacionamento. Eu vou dar uma pausa na conversa, eu vou pedir licença, só porque eu Claro. preciso falar da patrocinadora do episódio. Porque hoje nós temos a honra de termos de novo aqui com a gente a Leiturinha. Vocês que já conhecem o Clube Leiturinha e recebem mensalmente os livros infantis escolhidos especialmente para o perfil da sua criança, agora também vão se apaixonar pelo Originais Leiturinha, que são livros criados pela própria editora Leiturinha. O mesmo conhecimento e cuidado que eles usam para selecionar os livros que vão chegar aí na sua casa também são usados na hora de criar essas novas histórias. São obras criadas por um time de especialistas em desenvolvimento infantil, autores renomados da literatura brasileira e ilustradores que pesquisam e vivem a infância. Os originais Leiturinhas estão presentes nos kits mensais enviados aos assinantes do Clube Leiturinha, mas também estão disponíveis para compra na Play Kids Store, para quem quiser adquirir eles de forma avulsa. Para as assinaturas mensais, são 2 tipos de planos disponíveis: o Uni, onde a família recebe um livro por mês, ou o Duni, onde são enviados 2 livros por mês. Em qualquer um deles, você pode usar o nosso cupom A Mãe Tá Off, que garante frete grátis. Para saber mais e garantir a sua assinatura, acesse o site leiturinha.com.br.
Eu garanto que vale a pena, que é muito legal, que vai ser muito prático para a família, que é um tempo de leitura para você com as crianças e que as crianças vão adorar todos os livros que chegarem aí na sua casa. Eu garanto. Inclusive, né, eu assinei já a leiturinha, né? Eu assino, a gente tem. E meus filhos, a gente tem muito o hábito mesmo de ler. Eu queria saber se você ficou quase 2 anos sozinha com a Antonella. Se você, nesse tempo, você criou algum hábito, não necessariamente de leitura, tá? Mas assim, se você criou algum hábito seu e dela, e aí depois, quando o JP entrou na relação de vocês. Porque assim, ele já fazia parte da relação, mas teoricamente distanciado, né? Sim. Como é que foi ter um terceiro elemento na relação ali de vocês, que já era uma relação sólida? Tipo, é só a gente. Puta, aí vai entrar alguém e não é um terceiro, um padrasto. Não, tá entrando o pai da criança, né? É. Então, como é que mexeu nessa relação de vocês, a entrada dele de volta, sabe? É engraçado, porque como a gente já estava nessa dinâmica, mesmo antes da gente voltar, né, de criá-la junto, mesmo não junto, sabe? De dele tentar manter a mesma rotina que eu tinha com ela em casa, ele manter lá a rotina do sono. Então ele já sabia que o ritual do sono começava às 7, né, com a última mamada, e aí dali pra frente era começar a apagar as luzes da casa, baixar as luzes da casa, e aí ou eu contava uma historinha, ou eu cantava alguma coisa, já ia para o quarto com ela e rezava com ela. Então eu tinha várias opções para testar, porque às vezes tinha dia que a historinha não funcionava, às vezes tinha dia que a música não funcionava, né? Às vezes rezar não funcionava, então eu tinha que ter várias cartas na manga ali, né? Então eu dava todas essas opções para ele também, né? Então quando a gente, né, voltou, ele acabou meio que se adequando até com facilidade, né? Porque ele já, de alguma forma, já estava meio introduzindo isso dentro da rotina dele quando ele ficava com ela, né? Então, eu acho que para ele não foi tão difícil. E ele é a pessoa da leitura mesmo. Eu acho que ele devia ou ler ou contar uma historinha mesmo, ou no máximo rezar ali. E ele mandava sempre foto dela, assim, a hora que ela acabava de dormir, ele tirava foto e me mandava para eu ficar tranquila. Tipo, ó, dormiu no Sim. horário. Era controladora, então precisava ter da boletim. Precisava, ele que mandava mesmo, tipo, orgulhoso de si mesmo, eu Sim. acho, sabe? De tipo, olha, eu consegui, eu botei ela pra dormir no horário. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Gente, eu tava com a pergunta na minha cabeça, mas quando eu fui fazer essa piada De de controladora? controladora, eu me atrapalhei. Hoje, vocês estão juntos já de novo, a Antonella tem 8. Vocês estão juntos o quê? Há uns 8 anos, Isso. 7, 8 anos, vai. Quando você olha pra trás, tem alguma mágoa que fica do tempo ali que você, poxa, que você tava ali grávida e enfrentou sozinha aquele puerpério, porque, pô, a gente sabe que o comecinho ali é a fase mais difícil. Então, assim, na fase mais crítica, na fase mais sensível, mais frágil, você tava ali sozinha. Você guarda ainda alguma mágoa disso ou não? Tipo, não, eu acho que fez parte do processo, foi bom pra mim também, sabe? Na verdade, eu não consigo mais ver. É muito engraçado como a gente às vezes consegue ressignificar até a mágoa, né? Até a dor, que ela também foi importante, né? Também foi necessária. Porque se eu não tivesse passado por essa mágoa, por essa dor e tal, eu talvez não tivesse me distanciado o quanto eu precisava me distanciar para Enxergar. conseguir enxergar ele de outro jeito, né. Então, e para conseguir perdoar, porque, acho que o exercício de se colocar no lugar do outro, é o que nos torna capaz de perdoar, né, que nos dá o dom de perdoar. É quando a gente exercita se colocar no lugar do outro e pensar: "Putz, será que não foi desesperador para ele também?" Falar: "Putz, tem uma criança vindo, é uma responsabilidade muito grande, eu vou ser pai, e agora? Eu vou ter que trabalhar e ter, tipo, muito dinheiro", sei lá, porque acho que quando a gente descobre uma gravidez, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né: "Ai, nossa, preciso comprar um Responsabilidade. carro novo, preciso de uma casa maior, preciso do no ai, preciso pagar, vou ter escola para pagar",
acha que a gente precisa ficar milionário da noite pro dia. E não é nada disso, né? É no maternar que a gente descobre, né, que eles não querem nada disso. Eles só querem a nossa presença, eles só querem o nosso amor, eles só querem tempo de qualidade, né? Se tem dinheiro, se não tem, que escola que vai ser, que carro que vai ser, a casa que vai morar, se ela é grande, se é pequena. As crianças, os filhos não estão preocupados com isso. E eu, como eu tô do meu doutorado aqui em psicologia, mentira, não, mas eu olhando assim, obviamente não querendo romantizar, porque eu acho que não dá pra se romantizar isso, eu não sei, mas ouvindo você contar, de repente até assim, a gravidez foi um choque, no sentido assim, gente, eu não queria nem um compromisso com um namorado, Eu quiçá não com um queria nem esse filho. cara Não, você entende? que está um filho dele. Exato, né? Então, assim, que só um compromisso pro resto da minha vida. Então, talvez esse seu tempo sozinha tenha sido meio que um tratamento de choque Foi. pra você também absorver essa gestação, essa filha, e talvez, assim, um processo de amadurecimento, nem que forçado, do tipo, cara, agora eu vou ter que virar uma chave, porque eu tô aqui e eu tô sozinha, entre aspas, né? Porque em nenhum momento você disse que ele de fato largou a sua mão, mas assim, né? Nem que seja ali fisicamente, você tava sozinha. Então eu acho que talvez até como um tratamento de choque, pra você absorver Sim, essa gestação, sabe? sim, E essa filha e falar, cara, de repente eu dou conta disso daqui, sim. sabe? Talvez não era os planos, não era o plano, mas É, eu é, consigo também me virar com esse plano. eu acho que eu já tive fases, assim, que eu questionei muito a minha espiritualidade, né? Ah, é Deus e tal. Mas são tantos momentos da minha vida, assim, que parece que foram provas, assim. Ah, você não acredita? Então, ó, toma. Que aí você fala, "Ai, caramba, né? Como é que eu fui duvidar? Desculpa aí, viu?" Porque é isso, assim, sabe? Eu me lembro de, assim, muitas vezes eh, pedir, falar: "Ai, tira do meu coração", ou se for da tua vontade, transforma, porque assim não dá. E aí eu me lembro dele falando: "Não, eu caso com você agora". Meu Deus do céu, que é isso mesmo, sabe? Então eu acredito muito nisso, assim, sabe? Hoje eu não tenho como, eu vou acreditar no quê? Sim. Né, pra mim não existe outra, justificativa, não existe outra resposta, né, pra mim só pode, Deus falou: "Não, vem cá, sua cabeça dura, vem aqui você, e é isso aqui, ó, que eu tenho pra vocês, acorda pra vida, Sim, toma juízo", eu já fiz a família de vocês, agora fiquem entendeu? juntos. Para de bagunçar, para de cair perdido na vida, entendeu? "Ai, não sei o que eu quero da vida, ai, festa, 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 festa". Não, toma juízo vocês aí, agora sabe? Tipo, ah, tá bom então, entendi, agora chegou, né, para de bagunça, tá bom. Entendi, entendi. Então, é isso, assim, eu entendi que era esse o recado. Se for outro, manda outro sinal, porque por enquanto o que eu entendi foi isso. Sim, mas muito legal ver que mesmo, vai, um relacionamento não tão bacana que você passou, depois você deu a volta por cima e é isso, né. Não, É por hoje linhas assim tortas, né, porque aí passou por um relacionamento que não foi legal, aí conheceu um cara que era legal, mas que talvez não fosse a hora, e aí mas a nossa hora não é a hora, né, porque daí veio uma filha, e aí foi no tempo de vocês, foi no tempo que tinha que ser, e estão aí, estão juntos, estão com e olha, eu posso te Antonella, estão falar, casados. a gente tem conversa, às vezes, que a gente se Sim, emociona, que a gente fala: "Cara, o que a gente tá vivendo hoje, nem nos meus melhores sonhos eu achei que um dia eu ia ter", sabe. Eh, Ele fala, eu falo, a gente teve um ensaio agora recentemente de um editorial, né, de casamentos, que, nossa, foi uma choradeira, foi uma coisa de louco, assim, que tanto eu quanto ele, a gente engraçado, toda vez que eu ia comentar qualquer coisa com ele, eu falava: "Nossa, parece que eu estava num filme, assim, parece que foi um sonho", porque eu nunca nos meus melhores sonhos, eu achei que eu fosse viver isso de verdade. que bom que tá vivendo. Muito obrigada. Imagina, Mesmo, obrigada pelo papo, pelo tempo, por se imagina. disponibilizar para vir até aqui, para conversar com a Que gente. isso, eu que Mesmo, agradeço o convite. o que que é isso? O que que é
Pera um pouquinho, temos entrega. Chegamos num patamar em que temos entrega no podcast, é isso? Gente, a Antonella vai amar! Eu já ia, olha, eu tava só esperando você finalizar, porque eu ia ser bem pidona. Eu ia falar, não, você não quer pedir? Eu queria falar com o pessoal da leiturinha. Eu ia pedir o contato. Mas tá muito chique, gente. Temos entrega da leiturinha. Já recebi, eles foram muito mais rápidos. Muito, eu só vi a Gabi ali na porta e falei, gente, o que a Gabi tem na mão? O que a Gabi quer aqui do episódio que eu não tô entendendo? Ai, que ótimo! Goste. Nossa, a gente incentiva muito ela, Lê. Eu acho que vai ser muito legal, ela vai amar. E é bem legal, eles fazem uma curadoria muito legal, com o perfil da criança, idade, sexo. Então, depois conta pra gente se você gostou. Com certeza eu vou amar. E se você ainda certeza. não assina o Clube Leiturinha, não perca a chance. Leiturinha.com.br. Usa o nosso cupom A Mãe Tá Off, que garante frete grátis. E, enfim, entra lá, conhece os planos. Tem plano de 1 livro por mês, 2 livros por mês. Vê qual que funciona melhor aí na casa de vocês, na dinâmica de vocês. Mas é muito legal. Livro chegando todo mês em casa para a criança de vocês. Entrem no site, conheçam e assinam, porque vale a pena. Até quinta-feira que vem. Ai, que legal. Ela vai amar. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem.